Bom dia, professores. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para conversarmos mais um pouquinho, passarmos algumas orientações para vocês nesses dias de estudo e planejamento de 2021 e priorizando hoje um pouquinho mais a educação infantil. Então, essa frase ela é muito significativa, né? Tem tudo a ver com o professor, com o nosso trabalho, né? Onde a frase diz: nenhum vento derruba as folhas de quem tem fé em suas raízes. Ela é muito significativa, presente e atual em nossas vidas, né? Então, aquele professor que tem aquele carinho, que tem aquele amor, que gosta do que faz, pode vir o vento que for, a tempestade que for, que as suas raízes estão presas, né? Na terra, no coração, na vida dos alunos, né? No contexto escolar. Então, nenhum vento derruba as folhas de quem tem fé em suas raízes. Então, a gente queria falar um pouquinho para vocês, está vendo assim algumas conversas, algumas dúvidas de alguns professores, de alguns CMEs e escola. Então, o referencial curricular do Paraná, ele teve algumas alterações. Não que teve algumas alterações, o conteúdo continua o mesmo. Para o ensino fundamental, eles vão trabalhar no referencial curricular do Paraná em foco. Na educação infantil, nós continuamos ainda, né, por muito tempo, depois da BNCC, o referencial curricular do Paraná, né? E como vocês têm conhecimento, o referencial curricular do Paraná ele está todo dividido em fases, em etapas na educação infantil. Nós não vamos fugir desse referencial curricular do Paraná. Nós não vamos ter o referencial curricular do Paraná em foco na educação infantil. Ele foi priorizado apenas para o fundamental, né? Para facilitar o trabalho com os alunos do fundamental, ok? Depois, conforme for surgindo as dúvidas sobre isso, nós poderemos estar aqui à disposição para esclarecer para vocês. Então, o nosso cronograma dos dias de estudo e planejamento da educação infantil. Então, dia 9, ainda continua nas escolas, né? Que vocês estão estudando o referencial curricular do Paraná, selecionando os conteúdos. Nós vamos fazer o nosso planejamento semestral, mas depois dividindo em bimestre, para facilitar para vocês, devido a essa situação toda, priorizando os conteúdos, fica mais fácil o acompanhamento do professor, da equipe, da família, né? Na quarta-feira, a construção do planejamento de acordo com o modelo que nós enviamos para vocês, foi enviado ontem para a diretora do CMEI e das escolas. Como que vai ser montado na íntegra os conteúdos, os objetivos do planejamento? Na quinta-feira, dia 11/2, vai ser a continuação da construção do planejamento. Não vai dar tempo, né? A gente sabe que são muitas as dúvidas, muitas as indagações, por isso que nós priorizamos, colocamos mais um dia. Na sexta-feira, dia 12, vai ser a elaboração de atividades e vídeos de acordo com os conteúdos e planejamento. Como assim? Ao montarmos o nosso planejamento, nós priorizamos algumas coisas, alguns conteúdos. E o que seria necessário e essencial? É que esses conteúdos estejam de acordo com o nosso planejamento. Fica mais fácil para você acompanhar. Então, por isso de nós colocarmos os conteúdos mesmo relevantes em cada etapa da educação infantil, né? Do nível 1 até o nível 5, ok? Então, a gente vai fazer de acordo com o que nós planejamos no nosso planejamento, os conteúdos a serem mandados para os nossos alunos, os vídeos. E sempre relevando assim, né, colocando como relevância as interações e as brincadeiras, de acordo com o que nos pede a BNCC. Então, qual seria o nosso objetivo na educação infantil? Nós estamos vivendo um contexto totalmente diferente. A gente nunca viveu esse contexto na história da humanidade, né? Assim, anos anteriores, mas na nossa realidade atual. A gente nunca passou por uma situação dessa. Então, essa pandemia que veio mexer com nossas vidas, com das crianças, enfim, com tudo.
Quais seriam os objetivos dos dias de estudo? A gente fala assim, mas de novo, reunir, conversar, né? Mas seria nós repensarmos as nossas práticas pedagógicas. O ano passado a gente teve uma prática, a gente tem que pensar, repensar. Será que aquilo que nós usamos o ano passado foi de relevância, foi importante, né? Temos que repensar sempre, né? Todos os dias, todas as horas, através da nossa prática diária, né? Pensar sempre nas mudanças, o que é ideal para o nosso aluno. Buscar avanços no processo de ensino. Então, isso que nós usamos, a atividade que nós usamos, os vídeos que nós mandamos, foram suficientes? A criança alcançou o seu processo de aprendizagem? Conseguimos atender as crianças, as suas necessidades? Então, através dessa nossa prática pedagógica, né, buscar os avanços no processo do ensino. Curadoria dos conteúdos a partir do referencial curricular do Paraná. O que seria essa curadoria? Seria a nossa filtragem. Filtrar o que realmente é essencial, né? O que é primordial para os nossos alunos na educação infantil. Visando todo o seu contexto, né? De psicomotricidade, de lateralidade, de equilíbrio, de interação, de socialização, de linguagem, enfim, gente, tudo o que é necessário nessa faixa etária dos nossos alunos. E qual seria o outro objetivo nesses dias de estudo? Discutir ideias para a produção de vídeos. Às vezes você fala assim, o professor fala, mas eu nunca gravei, eu não sei gravar, eu não sei fazer. A gente tem que estar assim, sempre pronto para as novas ideias, ter essa abertura. Então, reunindo no seu CMEI com os outros amigos, sempre surge uma ideia nova, né? Um passa para o outro, um dá ideia para o outro, e assim a gente chegar num ponto que vai atingir os nossos alunos. Então, é esse o objetivo do dia de estudos, realmente discutir ideias, né? Melhor forma de produzir os vídeos. Olha, eu fiz essa forma, eu usei esse material, eu usei uma sala, eu usei esse livro. Então, seria esse o objetivo. Então, preparar com muita qualidade, né, para atingir o aprendizado dos nossos alunos. Vendo assim, de acordo com a nossa BNCC, quais seriam os princípios básicos da educação infantil e os direitos da aprendizagem? Nós sabemos que esses três princípios, o princípio ético, o político e o estético, têm que atingir na íntegra aos nossos alunos. Para que serviriam esses princípios? Conhecer, o conviver, o brincar, o expressar, o participar, o explorar, seriam todos esses princípios que envolveriam na educação infantil, atingindo o aprendizado necessário, né? O planejamento de estudos com intencionalidade. Então, qual seria a nossa intenção? Qual seria o foco principal? E o que nós também poderíamos, assim, priorizar, né? Elencar os conhecimentos prévios necessários. Quando eu vou trabalhar um conteúdo, eu vou elencar o que ele já aprendeu, né? O que ele tem lá atrás, o que ele trouxe do nível 1, né, ou do nível 2, e assim sucessivamente, né? Será que isso que eu vou ensinar, ele vai ter esse conhecimento prévio? Ele vai ter estrutura? Ou eu tenho que revisar novamente, eu tenho que voltar novamente? Então, tem que ser feito esse trabalho também, né? E quando eu vou preparar o conteúdo, eu tenho que pensar na progressão do meu aluno a cada ano. Porque, assim, o nível 1, ele tem que adquirir os conhecimentos necessários para ele progredir para o nível 2. Se ele não tiver, né, ele não consegue avançar. Pode até avançar, mas vai ficar desfalcado, e esses conteúdos, eles vão fazer falta lá na frente. Muitas vezes a gente fala, mas ele não sabe fazer isso, ele não... porque às vezes faltou a gente fixar um pouquinho mais, trabalhar um pouco melhor, usar umas técnicas de aprendizagem melhor para atingir a progressão desse aluno. Então, tudo que você vê lá naquele referencial curricular do Paraná, gente, foi baseado na BNCC, né? Então, e vocês podem ver, não sei se vocês tiveram oportunidade, o referencial curricular, ele está muito bem dividido,
Está muito bem separado. Então, a gente tem que ler também, não podemos ter preguiça de ler, de nos inteirar do que é necessário em cada trajetória dos nossos alunos. Então, como desenvolver atividades durante o período de isolamento? É muito complicado, né? A gente não tá acostumado a esse tipo de contexto que nós estamos vivendo, né? Mas a gente pode se adaptar. Fácil é? Não é, mas temos que tentar. Temos que fazer o nosso melhor. Então, toda atividade que eu for desenvolver, todo trabalho, todo vídeo que eu for passar para os meus alunos nesse período de isolamento, ela tem que ter uma intencionalidade. A fim de que, para quê, o porquê, né? Quando eu for fazer também esse trabalho, eu tenho que propor atividades simples, com materiais que a criança tem em casa, já que na educação infantil, o que se foca principalmente é essa socialização, essa interação. A criança não pode ficar totalmente isolada, esperando quando que vai voltar. Então, nós temos que nos movimentar. E quando eu for propor uma atividade, ela tem que ser feita com atividades simples, que o pai, pelo menos, possa entender um pouquinho melhor, com os materiais que a criança tem em casa, porque ele não está em contato com a escola todos os dias. Destacar que são sugestões que nós estamos passando para vocês, gente. Né? São orientações. Muitas vezes vocês têm outras coisas assim que vocês, né, tem mais assim, eu faço assim, são melhores, né? Então são algumas sugestões que nós estamos passando para vocês, são orientações. E usar alguns recursos, né, que eu posso usar os vídeos, né, eu posso mandar um áudio, bilhetinhos, né, para a família. Outra coisa, gente, evite folhas, porque a gente sabe que do nível 1 até o nível 3, a criança ainda não está pronta para fazer esse tipo de atividade em folhas. O 4, mais ou menos, né? O 5 que ainda começa a graduar aos poucos, mas evitar folhas. Né? Então, seriam as ideias que nós demos. Os vídeos, os áudios, né? Músicas, histórias. Então, são N coisas que podem ser passadas para os nossos alunos. E o período, né? Como que eu vou fazer essa atividade? É uma atividade por dia, ou, né, que pode ser organizada em blocos enviados uma vez por semana, né? A gente pode estar fazendo isso uma vez por semana para os nossos alunos, porque, afinal de contas, como fala o Conselho Nacional de Educação, a criança tem que estar em contato com o mundo lá fora, contato com o professor, não só com a família. Ele sente necessidade disso, né? Não deixar só para a família, de repente, a família que nós estamos a nossa obrigação, né? Nós temos que fazer sempre o melhor. Então, preparar com muita calma, com muita qualidade. Qualidade. Às vezes a gente se preocupa em mandar tantas coisas e não é. Então, aquilo que é essencial, aquilo que é importante, sempre com intencionalidade, de uma forma simples, clara, objetiva, seguindo o planejamento e o referencial curricular do Paraná. Bom, dando continuidade ao que a Letícia falou, então eu vou falar um pouquinho sobre o artigo 9º das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil. Quem já leu a BNCC e já estão trabalhando também com o referencial curricular do Paraná desde 2019, tem esse artigo 9º na cabeça, né? Porque ele propõe uma organização curricular que garanta a aprendizagem por meio de experiências. Por isso que a gente traz aqui algumas ideias de experiências que podem ser desenvolvidas no CEMEI e na escola, no período da educação infantil, para que os pais desenvolvam em casa com as crianças. Por isso que é como a Letícia falou, sempre pensando em materiais básicos que se tenham em casa e que não tenha perigo da criança se machucar, né? Então, o artigo 9º, ele traz lá que as práticas pedagógicas que compõem a educação infantil, que propõe a proposta curricular, né, da educação infantil, tem que ser baseado em 2 eixos norteadores, que são as interações e as brincadeiras, que vai garantir algumas experiências estas que nós vamos citar algumas ideias aqui. Por quê? Foram pegas da internet, foram pensadas aqui junto, a gente pegou uma ideia da internet e aprimorou com algumas ideias que a gente vai tendo. Não sei se vocês repararam que atrás da gente tem um varal. Na fala da secretária de Educação, a gente até brincou que a secretária falou com um varal pendurado atrás dela, que é tudo ideias. Educação infantil é isso. Aqui na mesa vocês não estão conseguindo ver, mas tem um monte de
coisas, de utensílios domésticos, para a gente conversar sobre algumas práticas que a gente pode desenvolver. Então, dentro desse artigo 9º, que tem como garantia os 2 eixos, a interação e a brincadeira, tem os 5 campos de experiências que se aproximam de forma articulada às definições do referido artigo, que é o artigo 9º, como eu já citei. Então, tem aqui o papel do professor, antes que a gente fale dessas ideias, né? Criatividade em metodologia. Nada do que a gente passar vai ter que ser seguido à risca, porque isso aí vai depender da realidade de cada CMEI. Ah, mas nossa realidade é diferente, criança carente, pais que não dão o devido respaldo, não dão um retorno para os nossos contatos. Gente, sempre vai ter os pais que vão ter resistência ao contato, mas também vai ter aquele pai que vai amar, que vai te valorizar enquanto professora, porque, olha, a professora do meu filho mandou vídeo para ele essa semana, a professora do meu filho ligou para saber como que ele está, como que foi a atividade, se ele teve, que reação ele teve quando eu propus a atividade para ele, né? Deixar isso em aberto para os pais que trabalham. A gente sabe que tem pai que trabalha na roça, tem mãe diarista que chega em casa tarde, mas tem um irmão mais velho que possa brincar com ele nessa atividade, porque a interação e a brincadeira pode ser feita com a avó, com o coleguinha que está junto lá, porque muitos brincam na rua. Eu moro na periferia, né, de Bandeirantes e vejo que muitas crianças brincam com os vizinhos, não estão saindo de casa, mas estão brincando ali na calçada. Então, proponha atividades que proporcionem essa interação com a família e com as pessoas que estão próximas a eles. E isso depende de criatividade. Os recursos para ensinar à distância, que devem ser simples, coisinhas que tem em casa, a gente vai dar algumas ideias. Acompanhar, intervir, monitorar, mediar, que é não só jogar esse vídeo, lançar o vídeo e depois não cobrar dos pais um retorno. Olha, pai, a gente mandou aquele vídeo essa semana, manda uma fotinha de como que foi, ele conseguiu fazer? Ah, não fez. Ah, não, tudo bem, mas você consegue me mandar na segunda-feira? Se você conseguir fazer no final de semana, manda uma fotinha, porque eu estou montando um portfólio, né, que a gente vai falar daqui a pouco de uma ideia de portfólio. E aí eu quero gravar aqui a fotinha dele fazendo, ou um áudio dele, enfim. E o primeiro vídeo. Aí eu coloquei aqui os campos de experiência que esse vídeo vai englobar. Então, você vai fazendo esse tipo de atividade, você vai trabalhar com a criança o eu, o outro e o nós, que é um campo de experiência da BNCC. Isso, direcionamento. O primeiro vídeo, gente, tem que ser direcionado aos pais. Já teve até professores que vieram aqui e falaram: eu vou fazer meu vídeo primeiro para os pais. E a gente falou: é isso mesmo, porque a reunião de início de ano a gente não vai fazer. A gente não vai ter aquele contato primeiro com os pais. E os pais têm essa ansiedade de saber como vai funcionar. Se a gente não faz uma informação, se a gente não passa isso para os pais, vai parecer que a gente não está fazendo nada. E, pelo contrário, a gente está fazendo muito, né? A gente está na escola trabalhando agora. Então, esse vídeo é você se apresentar para o pai. Olá, pai, esse videozinho de 5 minutos eu estou fazendo, está sendo enviado para vocês pelo WhatsApp ou redes sociais, para eu me apresentar como professora do seu filho. Por exemplo, eu sou a professora Aline, eu vou estar na turminha do seu filho esse ano. Deixar claro para esses pais que para nós, professores, seria muito mais fácil estar na sala de aula com o filho deles, porque a gente trabalharia muito mais facilidade, que para nós não é fácil também ficar propondo atividades que eles trabalhem em casa, dependendo dos pais como mediadores, que a gente está cumprindo, a gente só está fazendo isso, a gente só não está com as crianças em sala de aula por estarmos cumprindo as recomendações da saúde, né? Que isso é para a saúde do seu filho, não só a prevenção de nós como professores, né? A proteção, mas para a proteção da criança, a proteção dos avós dessa criança, dos pais, dos irmãos, porque o vírus ele pode não se manifestar com tanta frequência em criança, mas se manifesta também. A gente vê problemas, né, de agravamento da doença em crianças, que acometeram crianças pequenas. Por isso não é seguro o retorno, pais, mas nós estamos aqui, eu estou me apresentando, queria pedir que vocês mandassem uma foto do seu filho, a gente vai mandar o número nesse WhatsApp, assim, assim, assim. Então, pedir para os pais uma foto da criança
e que o pai coloque assim, o nome do seu filho. Você vai ter com a diretora lá a lista, né, no espelho do seu livro de chamada. Dos pais, você pode pedir uma foto do filho e uma frase assim do que o filho mais gosta, o que deixa o filho nervoso, qual que é o sonho dele quando ele crescer, para você ter informações sobre o seu aluno. Aí você já vai começar a criar uma relação de afetividade. Você já está trabalhando o eu, o outro, o nós. O segundo vídeo, ideia, sugestão para o segundo vídeo. Você fazer sua apresentação pessoal, mas dessa vez não para o pai. Você já fez no primeiro vídeo. Você vai fazer o vídeo direcionado ao aluno, à criança. Oi, eu sou a professora Aline, vou trabalhar com você esse ano. Por enquanto, a gente ainda não está junto, porque esse vírus, o Covid, ainda está entre nós. Nem todos tomaram a vacina, mas se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai estar vacinados e a gente vai poder se abraçar, brincar de roda, escorregar no parquinho. O CMEI está pronto te esperando, eu estou enfeitando a sala. Você pode até fazer um videozinho da sala, né, que o aluno vai estudar. Isso. E aí, a gente pegou aqui uns alunos fictícios, né? Não sei se vai aparecer, o Elton está aqui do lado dando todo o apoio para nós. Então, a gente pensou assim, segura para mim o microfone, por favor. Aí você vai fazer com o seu aluno. A musiquinha que a gente canta com as crianças, que já é rotina no CMEI, né? Por exemplo, a gente pegou aqui o nome fictício, a Maria. Então, Bom dia, Maria, como vai? Dificilmente a professora vai estar sozinha. Chama uma colega para gravar o vídeo com você, né? Então, gente, eu estou aqui eu tenho um livro, você pode até falar para os alunos, eu tenho um livro onde eu registrei a turma mais especial de 2021. São os alunos que vão ficar comigo esse ano inteiro. Que legal, nós vamos fazer tanta coisa juntos. E a família também vai fazer junto com a gente. Então, aqui no meu livro, a Maria está registrada. Olha, Maria, tudo bem, Maria? Você está assistindo a gente? O que a Maria mais gosta é de brincar de bonecas. O que deixa a Maria nervosa, é quando a mamãe desliga a TV e não deixa ela assistir desenho. Estou usando essas ideias porque eu sei que a minha filha fica nervosa quando eu faço isso. Essa aqui é a Joana. Oi, Joana, fala oi para a Joana, gente, vocês de casa. Enfim, vocês vão mostrando a foto do seu aluno. Você vai mostrando a foto do seu aluno. Por quê? O aluno vai se identificar com o vídeo, porque fica interessante, ele está conhecendo a turminha dele, né? Então, gente, esses aqui, essa é a nossa turminha, tá bom? Quando esse vírus passar, a gente vai poder se encontrar novamente. Para os próximos vídeos, você pode pegar essas fotos e fazer um mural atrás de você. Você pode pendurar num varalzinho, ou você pode fazer um mural em forma de cartaz, né? Nossa turminha 2021, nível 2, né? E coloca o nome deles bem grandão para aparecer o nome em cada vídeo que você fizer. O cenário não precisa ser com muita coisa. É só isso, só as fotinhas. Tá bom? E outra coisa para trabalhar no campo de experiência, o eu, o outro, nós. A gente sabe que no artigo 9º, ele tem lá os parágrafos, né, de forma que garantam promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas e corporais. O professor pode propor um vídeo, igual está nessa imagem, a professora mostrando emojis. A gente tem aplicativos no celular, se você conversar com outras colegas, com certeza ela vai te passar algumas dicas, porque eu sei que aqui em Bandeirantes, ano passado, a gente viu vários vídeos desse tipo, né? Que os aplicativos vão interagindo com a professora na tela do celular. Coisas simples que dá para fazer, que qualquer celular faça, né? Sendo smartphone. Aí tem a atividade no espelho com os bebês, que dá para você fazer desde o berçário até o nível 5, as expressões faciais, conhecimento das partes do corpo, né? Você pode fazer um vídeo na frente do espelho para mostrar isso, né? Você com a colega. E outra coisa, a gente também colocou aí os princípios que você vai estar garantindo para a criança. Porque dentro dos princípios éticos, estéticos e políticos, tem os 6 direitos, né, que a Letícia já falou. Então, nesse, você está garantindo o direito de conhecer-se e de conviver. E aí, lá no parágrafo 6º, ele fala que situações que possibilitem a aprendizagem mediada para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal,
auto-organização, saúde e bem-estar. Você pode aproveitar esse gancho para trabalhar, fazer um plano de aula sobre a importância do uso de máscara. Quando eu uso máscara, eu não estou pensando só em mim, eu também estou prevenindo o outro, eu estou pensando no outro. Quando eu passo álcool gel e eu vou sair de casa com a mamãe, se eu preciso sair de casa, por exemplo, uma coisa que precisa sair, para ir no posto tomar uma vacina, para ir para uma consulta ao médico, passa álcool o tempo todo, porque assim você vai estar matando o vírus. Pode explicar o que são os vírus, a gente não enxerga, porque são pequenininhos. Você pode fazer todo um vídeo sobre isso, né? E depois na higiene, saúde bucal, vocês podem propor, né, fazer esse material no CEMEI, durante o tempo que se vai estar no CEMEI, com materiais recicláveis, e aí fazer um vídeo de escovação, né? Enfim, são algumas sugestões. Também no campo de experiência o eu, o outro, nós, ele fala lá no quinto, que eles ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas. Como que a gente pode trabalhar isso? Fazer um vídeo para a família, colocando que não é problema você pedir para a criança guardar o brinquedo, guardar as roupas. Eu estava contando para as meninas aqui. A minha menina tem 3 anos. Eu vou recolhendo a roupa do varal, é ela que guarda. Olha, corre aqui que a mamãe já tem roupa para você guardar. Então, eles ficam tão felizes que eles estão ajudando, eles estão participando. Corre lá, pega a roupa, entra correndo, põe na cama, volta lá fora. Já vim buscar mais. Tem mais? Tem. Então, assim, são dicas que você pode estar em contato com as famílias pedindo para eles fazerem, né? E qualquer idade das crianças, a partir do momento que ela está andando, ela já consegue fazer. Até os bebezinhos sentados você pode, né? Dar o potinho, olha, guarda o brinquedo aqui. Já pode começar a ir trabalhando esse tipo de atividade. No campo de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, a gente sempre vem a contação de histórias na cabeça. Então, história, gente, contar história nunca é demais. E eu não estou falando isso, não é nenhuma novidade. Nada do que eu estou passando aqui é novidade, porque vocês já fazem isso há anos dentro de uma sala de aula. Ah, mas agora a única diferença que vai ter é que você vai fazer isso igual a gente está fazendo aqui para um vídeo. É legal estar falando para um computador? Não, não é legal. Mas é a forma que a gente tem agora, como dizer, é o que tem para hoje, né? Então, o princípio de expressar e participar. Você pode montar um cenário, porque eu vou contar história, mas toda semana eu vou fazer um vídeo de contação de história. Só que cada semana você pode fazer num cenário diferente. Quem não conhece aquele varal de histórias, essa imagem onde está essa mulher escrito Chapeuzinho Vermelho, eu assisto sempre. Ela sempre tem ideias diferentes de histórias com poucos recursos. Fantoche tem na escola, tem no CEMEI. Se não tem um fantoche legal, já enjoou daqueles, já fez vídeo com aqueles, faça aqueles fantoches no palito, né? Você pode montar aquela janelinha, tem a janelinha de fantoche normal, aquela que tem a cortininha, né? Mas você pode montar um diferente, com um EVA, com um papelão, com caixa, né? Tem esse da televisão que você... eu tenho vergonha, para começar os vídeos eu não quero aparecer, não. Tudo bem, grava escondido atrás da mesa, mostra só o fantoche na televisão, né? Pode ser dedoche. Aí você vai criando diferentes histórias. Se naquela semana tem uma data comemorativa, você quer trabalhar a data comemorativa, faça a contação de história referente à data que vai se comemorar naquela semana, né? Outra ideia de contação de história, também continuando, um cenário simples e a professora só com o livro na mão, já dá um vídeo legal. A professora fazer, porque eu lembro que a gente, quando estava no CEMEI, vamos fazer um avental de contação de histórias, mas o tempo não dava, era curto. Porque com as crianças você fica tão atarefado o dia inteiro com uma sala cheia de alunos que a gente não conseguiu fazer aventais legais para contação de história. Muitos CMEs já têm, muitos professores já têm, já estão preparados para isso. O vídeo é só gravar, já está pronto, né? Mas muitos ainda vão fazer. Aproveite o tempo para fazer esses aventais. Ou a professora interagir no cenário também, com imprimir papéis com os personagens, né? Sempre puxando a atenção da criança, mas vídeos curtíssimos, né? Depois a Letícia vai falar dos tempos dos vídeos, porque não é sempre que a gente consegue prender a atenção das crianças por muito tempo, ainda mais estando com o celular, né?
E aí, continuando, outra ideia. Muita gente já fez aqui ano passado, tem vários vídeos de história na lata. Quem ainda não fez, pode pedir dicas para colega aí que já fez, que bastante gente já fez. Essa lata que está saindo o papel por ela, você pode trabalhar ela até no primeiro, segundo ano, terceiro ano, depende do conteúdo que você escreve no papel. Se você está trabalhando com os pequenos, você pode escrever a história e você vai tirando e lendo. Se você está trabalhando vogais, você pode colocar as vogais nesse papel. E aí você vai tirando e lendo junto com a criança, mostrando para a criança no vídeo, né? Se você está trabalhando sílabas complexas, coloca, né, as sílabas complexas lá, o professor da escola também pode trabalhar. Isso. E como desenvolver as atividades, então, continuando com ideias. Como que eu posso fazer atividades com data comemorativa com a criança em casa? Além da contação de história, tem aí o coelho. A Páscoa é uma data que está próxima, né? A gente já pode pensar em jogos que a gente pode incentivar eles. Você vai fazer na sala com a sua colega. Se você tiver caixa de papelão, caixa de sapato, pode ser, porque daí você faz menorzinho, disponível para fazer, para enviar para os seus alunos, ótimo. Se você não tem, você vai fazer uma só para mostrar no vídeo, também tá bom. Mas é legal, de vez em quando, a gente conseguir materiais fáceis e simples que a gente possa fazer também e mandar para casa. Igual os maiores vão mandar a apostila, a gente pode mandar, de vez em quando, um joguinho com materiais recicláveis. Porque daí você vai estar garantindo lá o artigo 9º, lembra que eu falei? E está garantindo que propicie interação e conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras. Aí você pode contar isso também em forma de fábulas. Fábulas são histórias curtas que é muito legal para trabalhar com fantoche, porque sai um vídeo curto, uma história com moral, e é um gênero textual que as crianças vão ter que entrar, ter que ter os conhecimentos prévios para trabalhar lá na escola. Outra coisa também é a caixa, agora já pulamos para outro campo de experiência, né? Escuta, fala, pensamento, imaginação, você já pode trabalhar aí também a parte de sons, né? A escuta. O que é a escuta? A criança saber a diferença de um som. E como que ela vai saber isso? Explorando diferentes materiais. A cozinha é um ótimo lugar para isso. A criança vai pegar um tapuerzinho, e uma colher, ela já faz uma bateria, como vocês estão vendo aí na foto. E aí eu achei legal também a ideia da caixa de sons, caixa de surpresa sonora. Aí você pode criar um nome para ela. Que você coloca diferentes materiais, aqui a gente tem, ó, diferentes materiais que a gente tem em casa, dentro da caixa, tá? Ó. Vários materiais você vai colocar dentro da caixa. Você pode colocar um potinho com arroz. Esse aqui está com pó royal dentro, está pesado ainda. Eu fiz um assalto no armário. Então, a gente vai colocar diferentes materiais, com feijãozinho, com arroz, para a criança retirar dessa caixa e ver que som que tem. Então, você pode fazer um vídeo com a sua colega lá na sala, tirando da caixa. Olha, vamos ver esse som que tem. Agora é sua vez, tira um aí, vamos ver. Você tira um e eu tiro um, e a gente faz uma musiquinha. O vídeo tem que ser descontraído mesmo, porque se você for fazer um vídeo sentado, estática, não vai chamar atenção, né? Aí a gente tem também a professora que sabe cantar, muito legal, ela pode fazer um vídeo, mas não é todas que sabem cantar, mas não precisa saber ser afinada para cantar para a educação infantil. Se você fizer uma musiquinha, tem o playback, ou tem uma colega de outra escola, outro CMEI que saiba tocar violão, vocês podem combinar e gravar um vídeo aí de várias músicas para você soltar por semana, uma música por semana. Tem aplicativos no celular, que nem essa professora está aí aparecendo dentro da cena, né, que você consegue se colocar na cena junto com a música, e aí distrai, não fica focando só em você também. E gestos, cantigas com gestos na educação infantil é imprescindível. Até o bebezinho já bate, quando ele aprende a bater palma, a primeira coisa que ele faz quando você começa a cantar uma música para ele. O que a gente tem que pensar? Os pais não sabem as letras das músicas infantis. Então, por isso que é interessante a gente fazer o vídeo. Porque muitas crianças lembram do CMEI, das músicas, mas eles não sabem cantar. Às vezes tem pai que chega no portão do CMEI e fala assim: que musiquinha que fala que o jacaré
estava na lagoa, meu filho cantou uma música assim, daí você fala, ah, tá, daí você canta um pedaço da música, aí o pai fala, ah, entendi, porque ele estava cantando, mas do jeito dele, eu não entendia que música que era. Então, a criança, ela canta em casa, então, cante, faça gestos, enfim. Outra atividade para mexer com corpo, gestos e movimentos seria você colocar, dar sugestão para os pais, para os pequenininhos, os bebês, você pode colocar água num pote, pode ser um pote maior que esse, colocar alguns brinquedos que boiam. Olha, gente, no vídeo de hoje, vocês vão ter que pegar, se é bebezinho, se você está no berçário, é simples, é só colocar vamos supor, você colocou um material aqui dentro, e ele vai ficar boiando na água, e a atividade é o bebê tentar pegar. Como eles não têm muita coordenação, eles vão bater a mãozinha na água, o objeto vai boiar para outro canto do pote, ele vai ter que ir com a mãozinha atrás. Isso está desenvolvendo o movimento de pinça, está desenvolvendo lateralidade, a coordenação motora dele. Se o bebê já senta e é maior, você pode dar um instrumento assim, ó, um utensílio, né, que a gente tem em casa, para ele tentar pegar, porque daí vai dificultar um pouquinho a atividade. Se já é nível 3, nível 4, nível 5, aí você pode pôr numa bacia, né, um material, um objeto maior, e eles têm que pegar com os pés. Daí você aumenta o nível de dificuldade. Então, essas ideias não são para, ela está passando ideia para nível 3, ela está passando ideia para nível 2. Não, é para a educação infantil. O professor que vai ter criatividade de saber o nível de dificuldade que ele vai pôr, dependendo da idade do aluno dele. O boia ou afunda é um jogo bem legal, que a professora pode colocar ou um tupperware grande, transparente, que geralmente tem no CMEIs, um tupperware grande, transparente, com água dentro, e aí ela pode falar para a colega assim, você acha que esse aqui boia ou afunda se eu colocar? Ah, é madeira, é levinho, eu acho que boia. Aí você põe. E aí, se afunda, você pode brincar com ela. Ah, errou, ele afunda. Por que será que ele afunda? E esse? Esse objeto é feito de metal. Então, no referencial curricular, ele sempre vem para a gente trabalhar com as crianças os objetos e do que são feitos. Tá? Então, assim, esse é de metal. Metal é pesado. Ah, eu acho que ele afunda. E aí você põe com a câmera posicionada de um jeito que dê para ver. E você pode propor que as crianças façam em casa. Depois de colocar todos os objetos na água, a criança pode fazer a mesma coisa. Ou ela pega com a mão, ou se ela já for maior, ela pode pescar o objeto. Uma telinha dessa, uma peneirinha pequenininha de coar leite, você dá para a criança pescar. Para trabalhar a matemática, né, em casa, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Tem essa ideia aí do rolinho de papel higiênico ou de papel toalha, com o palito de sorvete e a tampinha. A criança vai pegar, você pode mandar papel crepom para casa, e a criança vai fazer bolinhas de crepom ou massinha de modelar. Ou no vídeo da semana anterior, você pode ensinar a fazer massinha de modelar caseira. Tem massinha de modelar comestível, que você faz com farinha e corante, né, comestível. Então, aí vai da criatividade também. A criança tem que colocar, ela vai desenvolver coordenação motora fina, porque ela vai estar fazendo as bolinhas e colocando na tampinha referente à cor. Então, você vai estar trabalhando cores, coordenação, atenção e equilíbrio, porque ela também vai ter que ter equilíbrio para pôr em cima da tampinha. Esse outro com CD, que você coloca o CD, né, os números no CD e um prendedor com o EVA colado à quantidade. A criança vai ter que reconhecer contagem oral, reconhecimento do número e colocar no lugar certo, na quantidade. Ou pode fazer ao contrário também, como está nesse outro. No CD ou no círculo de papel está a quantidade que ela vai contar oralmente e o número no prendedor, que aí está pequenininho nessa foto. Você pode até colocar num EVA, num círculo de EVA. Atividades assim você pode fazer de vez em quando, vai fazendo até você ter o número exato para mandar para casa, para o seu aluno fazer em casa com a família. Mas daí você produziu o material e mandou. Como a gente não tem tanta disponibilidade de material sempre, você não precisa fazer essa atividade direto. Você vai intercalando entre só vídeos de contação de história e, nessa semana nós vamos mandar material para as crianças.
Aí entra em contato com os pais para eles buscarem materiais assim. É importantíssimo ter na geladeira de casa um calendário, porque a criança vai trabalhar sozinha, ela já vai ter o interesse. Você fala assim, e hoje você já pintou seu calendário? Está dando certo ou está esquecendo? Então, a criança colando um calendário em casa, ela vai marcar, vai na geladeira todos os dias pintar que dia que é. Pede para a mãe cobrar da criança, mas ela vai cobrar 2, 3 vezes. Depois a criança vai entrar nessa rotina e ela mesma vai levantar e já vai correndo lá para pintar. Falo isso por experiência própria, eles adoram pintar os dias. Eles já chegam perguntando, pode pintar? E outra coisa para se fazer é ou no CD, ou num pratinho de papel, desses de aniversário, você fazer as janelinhas do tempo e mandar para casa. Então a criança vai, hoje, gente, no vídeo, antes da gente começar o nosso assunto, olha lá na janela, tá ensolarado, tá chuvoso, marca o tempo como está. E ainda em espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. A gente fez um aqui de exemplo. Por exemplo, você vai trabalhar formas, né? Segura aqui, vê se está aparecendo certinho na câmera. Você vai trabalhar formas com as crianças. Você vai colocar utensílios de casa. Tampinha de massa de tomate vermelha, porque eu quero trabalhar a cor vermelha. Tampinha de refrigerante vermelha, porque é essa cor que eu estou focando. A tampinha de fermento em pó, também vermelha. E aí você vai fazer os contornos e a criança tem que colocar. Então você pode falar, no vídeo de hoje nós vamos colocar, fazer o pareamento, que a gente chama, né? Que você vai colocar a forma em cima da sombra dela. Pode parecer simples, atividade bobinha, mas quem sabe, vocês que têm experiência incrível já em educação infantil, sabem que isso aqui desenvolve muita coisa, né? E aí tem também esse aí de formas geométricas. Você pode montar em EVA e mandar para casa para os alunos. Mas não tem EVA suficiente, vai gastar muito EVA. Você pode fazer em papel, você pode plastificar com fita, com durex, que é para a criança fazer o pareamento de formas geométricas. Você apresenta para ele a tira com as formas e eles vão colocar referente à forma que está na tira de baixo, eles vão montar a tira de cima. Você vai estar trabalhando sequenciação, cores e formas geométricas, tá bom? Esses outros a gente trouxe, por exemplo, a gente riscou aqui atrás. A ideia que está na foto do lado. Então, você pode pegar coisas que você tem em casa, fazer o círculo, também fazer a forma, e aí a criança, você faz a forma da colher, a forma de tudo que você tenha. Se for criança pequena, muito pequena, você diminui o nível de dificuldade. Aí você faz com coisas simples. Por exemplo, você faz com 2, 3 objetos. Se a criança for maior, pode fazer igual está nessa foto aí já, que é com mais objetos, com mais utensílios. Você pode pegar uns utensílios diferentes para você colocar no papel, faça o formato com uma caneta e a criança tem que encaixar. Outra coisa interessante é o cesto dos tesouros. Orientar as famílias, se puder, né, montar um cesto dos tesouros. O que seria isso? Uma caixa, gente, coisa simples. Uma caixa com um monte de... Igual a mesa que está cheia de coisas, como eu já mostrei. Colocar tudo isso dentro de uma caixa e deixar a criança explorar. Sempre importante colocar uma coisa de madeira, coisas assim, colher de madeira, uma colher de metal, uma coisa de papel, uma coisa de tecido, com diferentes materiais, para que a criança possa sentir a textura. E aí você faz o vídeo orientando que tipo de atividade tem que ser desenvolvida com aquele cesto dos tesouros. Priorizar também o contato com a natureza. Eles sempre pedem isso. Deixar a criança mexer na terra. Você pode propor uma atividade de terra. Olha, gente, hoje no vídeo eu queria que vocês fizessem um bolinho de terra ou fazer um arranjo com flores que você tem no jardim. Tira foto, manda para mim como que ficou a sua casinha. Vamos brincar de comidinha. Quem nunca fez, né? Colocar aí na tábua a comidinha feita com sementes, folhas, cascas, barro. Educação infantil é isso.
com cores e quantidades também. Para as crianças pequenas, no caso desse disco, pode ser feito no CD, ele vai fazer, se ele ainda não sabe cores, mas eu trabalho com nível 1, ele não vai saber cor, não tem como eu fazer esse. Tem, porque ele sabe fazer o pareamento de cores. Ele vai pegar o prendedor azul e vai pôr na cor azul, mas ele não sabe que aquilo chama azul, mas ele já sabe fazer o pareamento. Ele sabe colocar o azul no azul, o amarelo no amarelo. Claro que com crianças pequenas você pode fazer só com 4 cores, não precisa pôr muita cor, não. Só com cores primárias, tá bom? Esses outros das fotos vocês já conhecem. Por exemplo, uma garrafinha e você colocar elásticos nessa garrafinha, você orientar a criança a colocar. Isso aqui desenvolve coordenação e é uma coisa bem simples de se fazer. Pode ser elástico de prender cabelo, enfim. E para trabalhar corpo, gesto e movimento, Aline, eu não vou dançar na frente do vídeo. Eu tenho vergonha, não sou boa de dança, não vou ficar fazendo acrobacias na frente do vídeo. Existem figuras que você pode trabalhar, mostrar no vídeo para a criança. Olha, mão na cabeça, bate a mão na cabeça, ao mesmo tempo que a mão está na cabeça, a outra na cintura, você vai mostrando por imagens. Isso eu estou falando para aquela professora que às vezes fica meio acanhada, né, de fazer na frente da câmera. Pode mostrar por imagens. Você acha na internet várias imagens mostrando o ato que a criança tem que fazer, o movimento, como que ela vai usar o corpo. Hoje no nosso vídeo a gente vai imitar os animais, né? Deita no chão como a cobra, faça como o gato, rola, esse tipo de coisa. O rolar. Às vezes muita gente fala assim, mas vai fazer a criança rolar? É um movimento importantíssimo para a coordenação motora, principalmente dos bebês quando eles começam a andar. E aí, por fim, que a gente já falou muita atividade, só mais uma aqui, só para lembrar, empilhar é uma coisa importantíssima que tem que fazer com a criança, porque isso desenvolve nela a coordenação, a atenção, enfim, vocês já sabem tudo que desenvolve, porque vocês estão aí por dentro o tempo todo. Mas o empilhar por meio de CD e rolinho de papel higiênico. Ano passado, muitas daqui de Bandeirantes fizeram, tá? Muitas conhecem, mas é ideia de atividade que você pode passar para os pais, tá? E a avaliação? Como fazer a avaliação dessas crianças? A gente vai gravar tudo que os pais mandarem. Foto que você conseguiu que aquele pai mandou para você. Não é todo pai que vai mandar, mas você vai ficar em cima. Os áudios, vídeos que eles mandarem da criança fazendo atividade, registro de observações do retorno que os pais derem para vocês. O pai falou uma frase legal, elogiou o seu trabalho, vai lá e anota, né? Você vai colocar tudo isso lá na avaliação no final do bimestre, do semestre. Os excertos dos pais, que são as falas deles, que eles relatarem para vocês, e o portfólio digital. O portfólio digital, ele é uma ideia para você mostrar o seu trabalho. Mas eu não sei mexer nessa coisa digital. A gente vai descobrir juntos, a gente vai fazer, se você precisar vir aqui na secretaria, a gente mostra como que monta, ou uma professora de cada escola vem na secretaria, a gente faz juntas, né, para não dar aglomeração, mas a gente faz juntas, e aí você passa para as outras colegas da escola, e assim a gente vai fazendo junto. Eu vou ligar aqui para vocês, é o Alt, né, Elton? Vamos lá, deixa eu ver onde é que ele está. Aqui, ideia de portfólio. Olha que legal. A professora vai mostrar o trabalho dela por meio de um portfólio digital. Tudo que você fizer com o aluno, você pode fazer por semana, tá? É um semanário. Então, você vai mostrar para ele. Espera aí que não foi aqui. Cadê o mouse? Vai para cá. Deixa eu ver se eu consigo virar as páginas dele para vocês verem. Aqui. Porque daí o pai mandou a foto. Ah lá, que legal. Você pode fazer uma introduçãozinha nele, né? Em decorrência do momento que estamos passando com isolamento social, as crianças estão em suas casas para a segurança delas e de sua família. Não é um período de férias, lazer e passeios, mas a atenção tem uma atenção com esforços coletivos. Por isso, as atividades são organizadas por semana. Então, tem lá a semana do dia 4 ao dia 8, 9, né? Você vai colocando os dias. Então, nessa semana, foi trabalhado as atividades remotas sobre formas geométricas. Olha o que a professora colocou. A letra está pequenininha, para quem está assistindo vai ficar difícil de ler.
mas eu vou ler um só como exemplo. Olha lá, vamos começar nossa primeira atividade da semana. Está preparado? Assista ao vídeo com muita atenção. O vídeo que a professora mandou, né? E após assistir ao vídeo, desenhe em uma folha 4 formas geométricas. Lembrando que as formas geométricas são retângulo, quadrado, triângulo e o círculo. Isso é o que a professora colocou. Olha que legal, as crianças fizeram, mandaram a foto. Ah, mas da turma inteira só 3 mandou a foto. Ótimo, você atingiu 3 crianças. Você atingiu o aprendizado de 3 crianças. É melhor do que nada. Mas a gente vai buscar atingir todos conforme vai passando os dias, tá? E aí ele vai virando as páginas, olha. Toda atividade que você fizer por semana, você coloca no portfólio. Pode escolher ser feito por aluno, um portfólio por criança. Você pode fazer um portfólio da turma, né? A gente entende que cada realidade é uma, tem professora que vai conseguir fazer de todos os alunos, tem professora que vai conseguir fazer uma da sua turma. Então, faz um portfólio por bimestre, tá bom? Pode mandar para a secretaria, para a gente estar acompanhando. Olha que legal, gente, atividade simples, desenha no caderno, eles mandaram a foto, depois eles vão ver que a professora deu o retorno sobre essas atividades, né? Olha lá, eles trabalhando, mexendo no terreno baldio do lado de casa, está fazendo atividade de interação com a natureza, está fazendo de desenho, formas geométricas, está brincando de amarelinha na calçada de casa, manda foto, está desenvolvendo coordenação, né? Ah lá, os maiorzinhos conseguiu copiar o nome. Ah, professora, eu já consegui agora escrever meu nome. Você mandou o crachá para casa e eu copiei do meu crachá. Manda a foto para a professora. E aí, rótulos. Você pesquisou em casa, recortou rótulos. Você já está preparando a criança para a leitura. Eu fiz empilhamento, olha lá. Ela empilhou com um copo descartável, mas eu fiz empilhamento com um rolinho de papel higiênico e CD. Manda. Tá? Não vou passar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E esse aqui só das expressões. Lembra que a gente passou na primeira ideia de atividade? Manda foto da criança fazendo a expressão de bravo, triste, feliz e cola também no seu portfólio, tá bom? Agora deixa eu tirar e voltar para o nosso slide. E aí a Letícia vai falar um pouquinho para vocês, que a gente já falou dessa forma de avaliação, e ela vai falar só um pouquinho do planejamento para a gente fechar. Vocês viram, pessoal, quantas ideias, quantas oportunidades de nós estarmos resgatando o aprendizado dos nossos alunos? E vocês perceberam que, às vezes, você faz uma atividade, você fala assim, mas para que vai servir isso? Gente, como é significativo o simples recorte, a simples colagem, o uso de materiais simples e o elo que tem de um ano para o ano seguinte. Começou lá do zero, com as formas geométricas, vai graduando. Olha a importância, olha o elo. Então, coisas simples que você pode estar fazendo e que vai ser de muito valor e edificante no aprendizado dos nossos alunos na educação infantil. Então, no referencial curricular do Paraná em Foco, que vai ser... como está colocado aqui, né, a palavra foco não é para vocês não, pessoal. Só para fundamental, né? A ação docente em sala de aula precisa ser intencional e previamente organizada, né? O nosso planejamento pedagógico. Então, a gente tem que ser, tudo que nós formos fazer, tem que ser com intencionalidade, tem que ser organizado, tem que ser pensado, né? Para que, aonde eu quero chegar, o que eu quero atingir, em qual aprendizagem eu quero chegar com os meus alunos. Então, tudo tem que ser muito bem organizado, né? A sala de aula precisa ser, principalmente, né? O nosso planejamento ele tem que ser organizado. Como nós colocamos no começo, nós enviamos para vocês já como que ele tem que ser montado, o esqueleto dele, o esquema, a planilha, tudo certinho. Aí tem alguns perguntando para nós, né, Aline? Não sei se eu já falei, mas eu vou falar de novo, que nós pretendemos fazer ele semestral, mas dividir em bimestre, para ficar mais fácil de nós estarmos assim, acompanhando os nossos alunos e atingindo o aprendizado. O plano de aula, que é o diário, né? Muitos lugares a gente vê falando plano de aula, mas é o nosso diário. O nosso diário tem que ser feito. Muitos criticam. Para que fazer diário? Para que colocar o que eu vou trabalhar?
Gente, é importantíssimo para você não se perder no meio do caminho, né? Não se perder, perder a localização, perder onde você parou, como que está meu aluno, para acompanhar esse aluno. E depois a gente pode definir para vocês também como que nós vamos colocar no nosso diário, né, Aline? A gente podia depois vir pensar numa situação assim. Sim, também tem. Então a gente tem que fazer isso tudo planejado, tudo certinho. É necessário e é importante que se faça o diário. Muitas vezes fala assim, mas a educação, o nível 1 vai fazer? Faz, gente. É importante. É necessário para acompanhar o aprendizado das nossas crianças. Definir sempre no seu plano de aula, no seu diário, os materiais que você vai utilizar. Determinados conteúdos que eu vou trabalhar hoje formas geométricas. Deixar já colocado, deixar definido, deixar montado, para você não se perder, né? Para você, na hora que você for passar para os seus alunos. Então, definir sempre. Coisas simples, como foi mostrado aqui. Quantas coisas importantes e necessárias, né? Então, é fácil de fazer, né? Preparar as atividades da apostila do nível 4 e nível 5. Então, o nível 4 e nível 5 vai continuar com as apostilas. Vocês vão reunir, vocês vão montar e colocar o que é necessário, o que é importante. E até mesmo depois, o professor pode usar o caderno de desenho, que a gente achou o caderno de desenho melhor. Então, depois nós vamos ver o que nós temos aqui, a quantidade que nós temos aqui para estar mandando para o CMEs e para as escolas, o caderno de desenho. E depois a quantidade que faltar, de repente, pedir para o pai comprar o caderno, porque um caderno de desenho não é tão caro, para colar as atividades, para ficar mais fácil de você acompanhar. Né? Criar forma de explicação, chegar até o aluno. É os vídeos que foi falado. Gente, vídeos que possam ser acessíveis, de fácil entendimento, de fácil compreensão. E o nível 1, nível 2 e nível 3 vai ser mandado apenas atividades em vídeos e materiais concretos, como fala, como reza a BNCC. Que vai ter que colocar no nosso plano de aula, como eu falei antes, né, que tem que ter os objetivos, os conteúdos, os procedimentos, os recursos que você vai usar, e sempre uma avaliação. O aluno tal não conseguiu acompanhar, precisa fixar mais, né, precisa rever esse conteúdo com o meu aluno. Seria isso o plano de aula. Seria mais ou menos essas as nossas conversa com vocês, né? Seriam os conteúdos que nós temos que passar para vocês. E assim, com muita cautela, com muita calma, né? Com muita autenticidade, transparência. Vai ter dificuldade? Vai, mas vamos aí. Estamos à luta. Nossos alunos precisam de nós. Somos professoras, né? E se nós somos professoras, então nós temos que pensar sempre no que é melhor para os nossos alunos. Não esquecendo sempre, né? Pedir sempre que o Senhor fique conosco. Agradecemos o carinho de vocês, a atenção, né? E qualquer dúvida, estamos à disposição. A Aline, eu, o André, a dona Neuci, todos nós aqui. Vamos fazer sempre o nosso melhor. Estamos aqui para ajudar vocês. Um beijo e muito obrigada. Gente, nós não falamos do varal, desculpa. O varal está ali só por causa do prendedor. Você trabalhar com a criança, prender roupinhas de boneca ou as roupinhas dela, né? É legal para coordenação motora, trabalhar em cima, embaixo. É mais ideias aí que a gente deixou no cenário e não falou. Mas obrigado por tudo, obrigado pela atenção. Qualquer coisa, estamos à disposição. Até mais.